No rio Paraná, onde a mata se fecha, e a luz do sol mal consegue tocar as águas escuras, vivia um pescador chamado Tomás. Aos 52 anos, ele carregava uma solidão que ia além da falta de companhia. Era a solidão de quem se sente incompreendido pelo mundo. 10 anos haviam se passado desde que sua esposa partiu, e seus filhos, já adultos, viviam longe. Tomás escolheu ficar ali, no rio que ele conhecia como a palma da sua mão, pois era mais fácil do que encarar a vida sem ela. Todo amanhecer, ele saía com seu barco. Toda noite, voltava com peixes e a mesma solidão de sempre. Até que uma noite, algo mudou. Ele ouviu. Não era bem um som, mas a sensação de um som, como se alguém sussurrasse seu nome através da correnteza. Tomás parou de remar. Apurou os ouvidos. E lá estava de novo. Uma voz feminina, mas que não parecia humana. Era uma voz que era o próprio rio em movimento. A brisa entre as árvores. Uma língua antiga que só a água conhece. Tomás. A voz chamava. Tomás Ambena. Ele olhou ao redor, mas a escuridão da noite só revelava o rio. Quem está aí? Ele gritou. Mas só o silêncio respondeu. A voz, no entanto, continuava a sussurrar seu nome, puxando-o, chamando-o para as profundezas. Naquela noite, Tomás voltou para casa com um coração aos pulos, sem qualquer explicação para o que havia acontecido. A cena se repetiu na noite seguinte. E, na outra, noite após noite, a voz misteriosa o chamava. E noite após noite Tomás se sente atraído não fisicamente, mas como se os fios de sua alma estivessem sendo puxados por aquele canto. Volte, a voz cantava. Venha mais fundo, venha comigo. E pela primeira vez em uma década, desde a morte de sua esposa, Tomás sentiu algo que julgava ter morrido com ela. Desejo. Não um desejo carnal, mas o desejo de ser querido, de ser importante para alguém. Quem é você? Ele gritou para o rio, desesperado por uma resposta. Sou Yara. A voz finalmente se revelou. E você me chama há tanto tempo? Venha, venha. Para mim, os pescadores mais velhos conhecem as histórias sobre a Yara. Dizem que ela é o espírito do rio, uma criatura de beleza inimaginável, com cabelos de água corrente e olhos que refletem a profundeza das águas. Dizem que ela seduz os homens com seu canto e que aqueles que a encontram nunca mais são vistos. Mas os que realmente entendem a lenda sussurram que Yara não é má. Ela é apenas solitária. Tão solitária quanto o rio que a aprisiona. Tão sozinha quanto Tomás. E quando duas solidões se encontram, elas podem criar a ilusão do amor. Tomás começou a fazer um plano. Preciso encontrá-la. Ele murmurava para si mesmo, enquanto preparava suas redes. Preciso saber se ela é real. Os outros pescadores o observavam com pena. Não faça isso, Tomás, advertiu José, um velho amigo, que pescava naquelas águas há 60 anos. Você está ouvindo a Yara, ela chama, mas aqueles que vão ao encontro dela não terminam bem. Completou outro. Vão para o rio. E? Não voltam. Isso não é verdade, respondeu Tomás, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Vocês só ouviram histórias. Eu estou ouvindo a voz dela, e ela me chama com amor. José colocou a mão em seu ombro e disse: Tomás, o desejo cega, tenha cuidado. Mas Tomás já havia se afastado. Decidido, noite após noite, ele remava para o coração do rio. Cada vez mais fundo, o cenário se transformava. As margens sumiam, o céu desaparecia. Havia apenas água por toda parte. E a voz de Yara, agora mais perto, mais forte. Sim, ela cantava. Venha, estou tão sozinho. Há tantos anos. Estou indo, respondia Tomás. Estou te procurando. A transformação final aconteceu quando ele percebeu que não sabia mais como voltar. Não havia um caminho de volta. O rio que ele conhecia, o rio de suas pescarias, havia se tornado outro lugar. Um reino que não obedecia às leis da geografia, onde a voz de Yara era sua única bússola, sua única luz. Venha, falta pouco agora. E então,
Tomás a viu. Ela não era como ele imaginava. Não era exatamente uma mulher, nem era exatamente água. Era os dois, e ao mesmo tempo, nenhum deles. Uma forma que a mente humana mal conseguia compreender. Seus cabelos eram o próprio rio em movimento. Seus olhos, o luar refletido na água profunda. Você veio, disse Yara, e havia uma tristeza tão profunda em sua voz que o coração de Tomás se partiu. Finalmente veio. Ela estendeu mãos feitas de água e correnteza. Fique comigo. Não me deixe sozinha, outra vez. Naquele instante, Tomás compreendeu com uma clareza assustadora. Aquilo não era amor. Era uma prisão disfarçada de afeto. Era a solidão dela querendo engolir a solidão dele para se sentir menos vazia. Você quer que eu me torne como você? Ele perguntou, com a voz trêmula. Quero sua companhia. Para sempre. Aqui embaixo. Onde ninguém sente nossa falta. Onde podemos ser sozinhos, juntos, naquele momento, no limite entre o mundo real e o místico. Tomás viu a verdade. Yara não era uma inimiga, ela também era uma vítima, presa naquele rio por séculos, clamando por conexão e recebendo apenas a morte dos homens, que, ao se juntarem a ela, se tornavam parte de sua prisão, aumentando o peso de sua solidão. Você os ama? Perguntou Tomás. Os outros homens que chamou? Amo a companhia que eles trazem. Ela respondeu com uma honestidade dolorosa. Mas meu amor é destruição. Se você fica, você morre. E se você morre, se torna parte de mim, e eu continuo sozinha, apenas mais pesada, com suas memórias. Ali, no coração daquele rio impossível, Tomás fez algo que surpreendeu até mesmo a Yara. Ele recusou. Não, disse ele, com a voz firme. Não porque eu não entenda a sua solidão. Eu entendo, pois sou solitário também. Mas a resposta para minha solidão não é descer para suas profundezas. É aprender a viver com ela enquanto ainda estou vivo. A forma de Yara se encolheu, como se tivesse sido ferida. Você me rejeita. Eu te respeito, respondeu Tomás. Respeito sua beleza e seu sofrimento. Mas se existe algum amor aqui, ele precisa me permitir ir embora. Preciso reconhecer que você é um mistério que não posso possuir. Você é sagrada demais para ser possuída por um homem solitário. As águas começaram a se agitar. Tomás sabia que poderia desistir ali. Deixar a correnteza levá-lo. Ninguém sentiria sua falta. Mas ele fez outra escolha. Ele se virou e começou a remar de volta. Não havia mapa, não havia caminho, mas ele remou com toda a sua força, com o coração pedindo para ficar, mas com a mente certa de que o respeito é mais forte que o desejo. A voz de Yara o perseguiu, não mais suave, mas desesperada, furiosa. Não vá. Sebok! Partir você vai me esquecer. Eu nunca vou te esquecer, gritou Tomás, por sobre o ombro. Vou lembrar da sua beleza e da sua dor, mas não vou me tornar parte dela, porque o amor verdadeiro respeita os limites. O amor verdadeiro deixa ir. De repente, a noite se abriu. Como num passe de mágica, Tomás estava de volta ao rio que conhecia. As margens reapareceram. As estrelas voltaram ao céu. Ele estava vivo, livre e ainda sozinho. Quando chegou à margem, seu corpo tremia sem parar. Na manhã seguinte, seu amigo José o encontrou. Tomás, graças aos céus, você sumiu por 3 noites. Para Tomás, pareceu muito mais tempo. Ou talvez tempo nenhum. Eu a ouvi, sussurrou Tomás. Eu quase fiquei. Mas não ficou, constatou José. Por quê? Porque, respondeu Tomás, o desejo cega. Ele me fez querer possuir a beleza do rio. Mas quando entendi que o amor verdadeiro respeita o que é selvagem e impossível, eu escolhi deixar ir. Tomás nunca mais pescou no rio à noite, e às vezes quando o vento soprava de um jeito certo, ele ainda ouvia um canto distante. A voz de Yara, ainda solitária,
Mas ele não respondia, porque ele havia aprendido a lição mais importante de todas, que o maior ato de amor, às vezes, não é se aproximar, é se afastar. E nesse distanciamento respeitoso, encontramos a verdadeira compaixão. Essa é a história de Tomás, o homem que ouviu o canto da Iara e escolheu voltar. Uma lenda que nos ensina que o amor não é posse, mas libertação. Se você gostou desta jornada pelo folclore brasileiro, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais histórias como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.